ano, tudo bem com vocês? Então hoje, antes de iniciar nossa aula, eu quero parabenizar os alunos que enviaram o trabalho, né, que a gente tinha programado para ser entregue agora no dia 31, né? Quero parabenizar e também quero dizer que quem não entregou ainda, eu vou dar um prazo um pouco maior para que vocês enviem, porque esse trabalhinho vale nota, né? E é uma nota separada de outras notas, então vocês precisam entregar. Também quero colocar para vocês que na semana passada eu não postei nenhuma aula, né? Porque, assim, eu tava muito mal, né? Por causa da morte da minha mãe. Então, eu tava sofrendo muito, eu não conseguia me concentrar para poder trabalhar com vocês. Mas essa semana, né, tenho que me reerguer, tenho que tentar superar. E eu vim aqui para a gente poder terminar essa parte da nossa apostila, né, terminar a apostila 7, para daí a gente passar para a parte do caderno de atividades, tá bom? Então, nós vamos iniciar fazendo a correção das atividades da última aula que nós tivemos, que foi no dia 25 de maio. Eu pedi para que vocês resolvessem as questões da 14 até a 21 do caderno de atividades da apostila da página 48. Então, gente, né, a correção é a seguinte: vocês, na questão 14, vocês deveriam fazer a leitura desse trecho, né, do Aloysio de Azevedo, Cortiço, e depois tem as questões ali para a gente verificar. Então, a primeira questão ali, ó, a diferença entre a velha e a nova terra é marcada pela força da natureza que transforma a vida e o comportamento do homem, né? Então, essa parte a gente consegue perceber ali no trechinho, né? Por quê? Porque essa é aquela característica do naturalismo que eu falei para vocês, que o homem é influenciado pelo meio. Então, a natureza acaba transformando a vida e o comportamento desse homem. Na 2, nós temos o seguinte, ó, as ações dos expressões como cansada, enferma, frios e melancólicos nas referências 1, 2 e 3, respectivamente, assumem conotação positiva para a mulher de Jerônimo, ao definirem um espaço de felicidade perdida na velha terra. Então, com certeza, essa também é correta, né? Por quê? Porque para ele, o fato dela estar cansada, enferma, né? E a palavra frios e melancólicos remetem a um momento da vida dela que ela era feliz, né? Então, foi uma felicidade que foi perdida, né? Onde? Na Terra Velha. Então, também tá certo. Questão 3. As ações dos animais pintadas com os tons fortes do naturalismo narram os perigos que Jerônimo e sua mulher vivem na selva. Não é verdadeiro, né, gente? Porque a característica do naturalismo é assim, a natureza agir para que o ser humano possa criar, né, uma identidade. Então, tá errada. 4. A expressão lá nas referências 4 e 5 indica o espaço das virtudes do marido, da paz doméstica e de uma vida simples e tranquila. Também tá certo, né? Porque ele tá fazendo referência àqueles tempos, né? Aqueles tempos saudosos em que ele tinha essa paz, essa tranquilidade. Então, a letra correta dessa questão era a letra D de dado. Na página 49, né, vocês começam ali na 48, também fala sobre o despertar do cortiço. Então, gente, o despertar do cortiço, inclusive eu coloquei ali um vídeo para vocês numa das aulas, né, uma complementação para vocês observarem, né? Então, o trecho ele remete à ideia de animalização do homem, né? Então, vamos ver o que ele está colocando ali, ó. São características desse texto consideradas típicas do naturalismo, né? Então, essa, gente, né, eu já dei o spoiler para vocês, é a letra C. As comparações dos seres humanos com animais e a promiscuidade que acontece, né, lá no cortiço, né? Então, fala de cascos, né, fala de ventas, fala de rabo, então ele remete à ideia da comparação do animal com o ser humano. Então, era a letra C. 16. 2 segmentos a seguir extraídos do cortiço da Aloysio Azevedo marca a alternativa que não traduz exemplo de zoomorfismo.
O que significa esse termo, né? Zoomorfismo. Significa os homens que se transformam em animais. Aonde que não aparece isso, né? É muito fácil, muito simples. É a letra A, porque ali ele não fala nada que indique uma animalização do homem. Já na B, ó, vejam, a machona, né? Machona, feroz. Na letra C fala de zunzum, remete à abelha, ele fala de minhocar também, né? Como um cabrito. Então, é a letra A, na 16. Questão 17. Acerca do romance O Cortiço, não é correto dizer. Então, qual questão está errada? Olhem a letra A. Todas as personagens, por serem muito pobres, enveredam pelo mundo do crime ou da prostituição. Essa questão de cara já está errada, porque nós sabemos que nem todas as pessoas, né, que são os personagens do Cortiço e que são consideradas pobres, elas vão para esse mundo, para o mundo do crime ou da prostituição, né? Então, essa está errada, a letra A. As outras ali ele fala na B, por exemplo, que a Pombinha e a Rita Baiana, ainda que elas sejam pobres, né, elas têm um tratamento diferente em relação à Bertoleza. Na C, ele fala que homens e mulheres são, na sua maioria, vítimas de uma situação de pobreza que desumaniza muito, também é verdadeira. A D, ele fala, as personagens, sejam homens ou mulheres, vivem quase que exclusivamente em função dos impulsos e desejos, né? Então, o homem é movido pelo impulso, pelo determinismo, aquilo que a gente já conversou sobre a característica do naturalismo. A vida difícil das personagens tão ligada à criminalidade e à prostituição é condicionada pelo meio adverso em que vivem e por problemas biopatológicos, também está verdadeira, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ele diz que a sociedade condiciona o indivíduo. Se você pertence a um grupo, né, que tem pessoas que são inteligentes, que fazem as coisas, que respondem tudo, automaticamente você vai fazer, vai ser parecido com isso. Né? Isso que é o determinismo que ele coloca ali. Na 18, ele fala que alguns filmes nacionais, tais como Cidade de Deus ou Última Parada 174, apresentam uma relação com muitos dos aspectos do naturalismo. Qual das afirmações a seguir melhor evidencia essa proximidade? Gente, então, tanto o primeiro quanto o segundo poderiam ser marcados, porque ambos representam as questões que acabam aproximando a temática, né? Quando ele fala, por exemplo, violência nos espaços urbanos marginalizados da cidade, é o que acontece também na obra, né? No naturalismo, nas obras naturalistas de modo geral. Ali no segundo, ele fala de visão determinista da realidade, né? Também nós vimos que acontece. Então, pessoal, começa na 49 e para na 50, a questão 19. Então, a questão 19 também é um trecho da obra O Cortiço. Então, vocês viram, né, pessoal? Cai muito no vestibular, cai muito no Enem. Então, precisa ler. Quem não leu ainda, né, precisa fazer a leitura para conhecer melhor os personagens e as características. Então, ele diz assim na questão: o enlace amoroso, seja na perspectiva de Rita, seja na de Jerônimo. Qual é a relação, o que esse texto traz para a gente, o que é essa perspectiva, né? E que esse enlace amoroso, ele é desejado com muita intensidade e lhes aguça os ânimos. Então, vocês puderam perceber, ele fala lá, ó, por exemplo, saiu-se pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, incandescente, em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os ombros. Então, veja, é um desejo, é uma intensidade, né? E isso acaba aguçando os ânimos da personagem, da Rita. Da Rita e do Jerônimo. Na questão 20, temos ali um trechinho, Franklin de Oliveira, né? É um exemplo do plano artístico caracterizado no contexto do trecho que se lê, né? Então, qual seria a resposta dessa questão, da questão 20? Seria a letra C, quando ele diz assim: mas nesse instante o senhor Justino, administrador, sem poder mais suportar as cãibras que lhe dava a posição forçada por ele mantida, conseguiu levantar-se para chegar até junto da parede onde tentou apoiar-se. Tá? Então, era essa a resposta. Na questão 21, também vocês têm ali um trechinho, e tem as 3 questões ali. Né? Então, na letra A,
Para quê? Para você, essa é uma boa descrição dos feitos que pode provocar o trecho do livro de Rufato lido nesta unidade. Se necessário, releia o trecho do capítulo Ratos. Justifique suas colocações. Então, gente, o que a gente pode entender ali? Né? Que existe sim, existe uma aproximação, né, do livro de Rufato e os livros que a gente viu nessa atividade, nessa parte da apostila de vocês, né? O Cortiço, o Mulato, né? Então, existe essa aproximação do universo violento, né? Da obra, da animalização do homem. Então, existe tanto num quanto no outro. B. Os elementos enfatizados pela leitura de Fanny Abramovich se aproximam de aspectos relacionados à estética realista? Sim, né? Claro que sim. Por quê? Porque quando ela fala ali, por exemplo, da montagem cinematográfica, do amargor urbano, né? Então ela também está fazendo referência a esse elemento. Aí a C, gente, era uma questão pessoal, né? Retome a leitura dos trechos Germinal e Cortiço que se encontram ao longo desta unidade. Escolha um deles e escreva 2 parágrafos, que da mesma forma que o parágrafo de Fanny, tem a função de apresentar os efeitos que a leitura do trecho do romance escolhido provoca em seu leitor. Né? Então, essa questão era uma questão pessoal. Quando nós voltarmos para a aula, eu vou fazer a correção individual. Então, pessoal, agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de atividades para a gente fazer uma revisão dessa parte do naturalismo que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Então, o naturalismo, ele foi um movimento bastante importante, né? Veio paralelo ao realismo, mas ele tinha algumas características diferenciadas, né? Por quê? Porque ele observava um retrato do ser humano e do mundo pela perspectiva das ciências naturais, né? Então, enquanto o realismo, né, ele surgiu lá com o romance, teve a influência de Flaubert, da Madame Bovary, o naturalismo na Europa ele teve influência do Émile Zola, né? E assim, qual o que essa estética enfoca? Ela enfoca o lado cientificista que os autores adotam. Né? Os textos naturalistas, eles também podem ser chamados de realistas, embora o contrário não seja válido. Então, muitos críticos literários, eles acabam dizendo assim, a gente vai colocar lá, por exemplo, uma obra que é realista, a gente vai chamar essa obra de naturalista. Isso é possível? É, mas o contrário não. Né? Tipo, uma obra naturalista ser considerada realista não vai acontecer, mas uma realista pode ser considerada naturalista. Para alguns críticos, isso não é um fato assim que está, né, marcado dentro da literatura. É o que alguns autores, alguns críticos literários colocam. Então, gente, o naturalismo, esse esqueminha ali eu acho muito legal. Se você entender esse esquema, automaticamente você vai saber tudo sobre o naturalismo. Então, ele surgiu com a publicação de O Mulato, de Luiz Azevedo. Temos autores importantes, né, como o próprio Luiz Azevedo, o Raul Pompeia, o Adolfo Caminha e o Júlio Ribeiro. Cada um deles escreveram obras que até hoje, gente, são obras que trazem em suas características o que o naturalismo propunha, né? Então, falavam sobre temas que não eram abordados em outros momentos da literatura, como, por exemplo, no romantismo, né? Falavam sobre sexo, sobre adultério, sobre assassinato, sobre miséria. Eles também podem ser chamados de romance de tese, porque eles precisam comprovar teses científicas, né? Eles precisam dizer que realmente, eu acho que o determinismo. Então vamos provar. Vamos provar de que forma? Por meio das ações dos personagens que existem na obra. Aí também nós temos o materialismo, que faz parte da corrente marxista, e ele fala sobre tudo o que é necessário para que o homem possa sobreviver, né, em sociedade. Então, ele acaba trazendo essas características. Além dessas que tem ali, vocês têm também o determinismo, que é o que mais aparece no Cortiço,
né? Que assim, você é influenciado pelo meio, o meio influencia ou condiciona o teu comportamento. O patologismo também é uma coisa bem importante, ou seja, alguma distorção de comportamento é explicado como uma doença, né? Como uma doença, não como um desvio de personalidade ou alguma coisa, né? Mas é feito como se fosse estudado como se fosse uma doença. Temos o amoralismo também, que narra a realidade dos fatos sem emitir juízos de valor, né? Então, apenas existe a narração, né? Cada um vai tirar as suas conclusões. E a animalização do ser humano, que é aquilo que eu falei para vocês, sempre, né? O homem, ele é visto como alguém que é movido pelo instinto, né? Movido pelo instinto. Numa hora ou outra, isso vai acontecer. Ele vai deixar esse instinto vir à tona e ele vai mostrar o que realmente ele é. Aí na próxima página, nós temos ali também algo bem importante, que é um quadro. Esse quadro comparativo, eu já trabalhei ele na sala com vocês, né? Mas também, gente, ó, se você conseguir entender cada um dos elementos, você vai conseguir diferenciar, né, o realismo do naturalismo. Então, o realismo, ó, como eu falei para vocês, a influência de Flaubert com Madame Bovary, e o naturalismo, a influência de Émile Zola com a obra Germinal. O realismo é chamado de romance documental, enquanto o naturalismo, romance de tese ou experimental. Seria um laboratório, né? Os personagens eles são vistos como cobaias. No realismo, o ser humano é um ser racional e no naturalismo, um ser que age pelos instintos. No realismo, o interesse é pela psicologia, enquanto no naturalismo, o interesse é pela biologia e pela patologia. Por quê? Porque o indivíduo, as suas características, as suas ações são vistas como uma doença social que a gente fala. No realismo, destaque para o individual, sem esquecer o social, como a gente viu lá, por exemplo, no Primo Basílio, no Crime do Padre Amaro, né? E nas obras que pertencem ao realismo, né? As de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, né? E enquanto aqui nós temos um retrato das camadas inferiores da sociedade. E, além disso, uma crítica social. Então, enquanto um faz denúncia social, que propõe uma mudança de atitude, o outro faz uma crítica social, porque ele mostra, ele explica esses problemas. O realismo investiga a alma humana e acentua-lhe um caráter de perversidade. Enquanto o naturalismo, ele vê o homem com seus aspectos instintivos, animalescos. O ambiente que é utilizado no realismo é o ambiente da vida da corte, enquanto do naturalismo são as favelas, os cortiços, os bairros, as periferias também. Temos também ali os tipos humanos, né? Dentro do realismo, nós vemos a burguesia decadente e hipócrita, que prega uma coisa, mas faz outra. E no naturalismo, os seres movidos pelos instintos, né? Isso fala também das populações marginalizadas. No realismo, temos a observação e análise de comportamento, e no naturalismo, a experimentação, né? O homem é levado a mostrar o que ele é por meio das suas ações. No realismo, temos a tendência de destacar o universo interior dos personagens, e no naturalismo é o contrário, a realidade exterior, externa, né, onde eles vivem, de que forma eles se comportam perante a sociedade e tudo mais. No realismo, a narrativa descritiva e detalhista, né, dá uma fidelidade ao real ali, enquanto no naturalismo, o relato de experiências que se relaciona com as hipóteses científicas. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a resolução dos exercícios do caderno de atividades e vamos encerrar a nossa apostila, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.